Olá pessoal, aqui é o Em Defesa do Papa. Neste vídeo aqui, eu quero falar, a respeito de um certo argumento que infelizmente certos católicos usam, para justificar resistência a certas decisões do magistério, certas decisões do Papa, e que, olha, independente da sua opinião, independente da sua posição, este argumento é um argumento ruim que enfraquece a igreja. Por isso este vídeo existe, para convidar a todos vocês que são meus irmãos na fé como católicos, a parar de usar este argumento contra o Papa. É esse o propósito do vídeo. Começando aqui. Frequentemente, protestantes, sedevacantistas e outros inimigos da igreja citam uma certa passagem da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, para racionalizar a maneira que eles interpretam o magistério contemporâneo. Se o magistério ensina algo que eles já concordam e já entendem por ensino do magistério anterior ou da Bíblia Sagrada, eles apoiam o magistério. Se esse mesmo magistério ensina algo que eles discordam e entendem como não sendo ensino do magistério anterior ou da Bíblia Sagrada, eles acusam a igreja de estar ensinando outro evangelho e assim justificar não obedecer a ela, independentemente da autoridade apostólica que o Papa e os bispos têm. De acordo com a sua interpretação, São Paulo afirma que, entre aspas, mas, ainda que alguém, nós, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar a doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. O que significa, segundo essa interpretação, que existe a possibilidade que os próprios apóstolos, e por consequência lógica, os seus sucessores, e até os anjos de Deus, caiam em erro na fé e ensinem-se aos cristãos, o que implica em o próprio magistério da igreja, incluindo o Papa, poder incorrer nisso, e que nesses casos São Paulo deixa claro que estes estão excomungados da igreja e devem ser resistidos e censurados pelos fiéis cristãos. Mas será que esta interpretação corresponde ao sentido original e genuíno do texto? Será que esta passagem dá qualquer tipo de justificativa para considerar a possibilidade do magistério contemporâneo se afastar do magistério anterior ou da igreja primitiva? Obviamente, o que eu defendo aqui é que a resposta é não. Mas para entender isso, é necessário passar pelo contexto do texto, avançar para o objetivo do texto e finalmente observar a interpretação histórica do texto, tanto dos padres da igreja quanto dos escolásticos e até dos teólogos pós-reforma. Mas primeiro, vamos reler o texto juntos. Começando aqui do verso 1. Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados, para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o evangelho diferente. De fato, não há dois. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém,
nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar a doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Ora, para ler este texto apropriadamente, é necessário entender qual era a ocasião do texto. Pergunto a vocês, por que São Paulo escreveu essa carta aos Gálatas em primeiro lugar? Qual era o objetivo dele? O que ele queria com isso? Nós vemos que a razão para que ele escreva essa epístola, que nós vemos tanto nela quanto em Atos dos Apóstolos e nas outras epístolas, era se opor a um certo grupo herético conhecido como os judaizantes. Os judaizantes basicamente acreditavam que, para receber a graça de Cristo, ser justificado e passar de um estado de pecado para um estado de justiça, era necessário de algum jeito praticar a antiga lei. E essa prática da antiga lei tomava forma primariamente através da circuncisão. Circuncisão era o que iniciava as pessoas na velha aliança. Portanto, para entrar na nova aliança, de acordo com essas pessoas, era necessário passar primeiro pela velha, fazendo assim impossível para um gentio se tornar cristão sem antes ele se tornar judeu. Quando se trata dessa epístola em particular, nós vemos uma retórica mais acalorada do apóstolo, e com razão, indo tão longe que ele chega a dizer aos judaizantes que eles deveriam se castrar se eles acham que nós precisamos da velha lei para sermos justificados. De fato, nessa epístola, o apóstolo não apenas diz que a velha lei não justifica hoje, mas também diz que a velha lei nunca justificou. Em vez disso, ele argumenta que justiça e retidão não são encontrados nas obras da lei, sejam elas cerimoniais ou morais. Pois nós não podemos mudar a nós mesmos, não podemos nos trazer para um estado de justiça, mas é necessária a graça de Cristo para nos transformar, trabalhando dentro de nós na vontade e nas obras, e infundir em nós pela graça, em virtude dos méritos de Cristo, a fé, que trabalha pelo amor. Como São Tomás de Aquino, em seu comentário a Gálatas, explica, entre aspas aqui, obras não são o que causam alguém ser justo diante de Deus. Em vez disso, elas são a realização e manifestação da justiça. Pois ninguém é feito justo diante de Deus por obras, mas pelo hábito da fé, não adquirido, mas infuso. E, portanto, aqueles que buscam ser justificados por obras são amaldiçoados, pois o pecado não é removido, nem ninguém é justificado diante de Deus por eles, mas pelo hábito da fé vivificado pela caridade. Fim da citação. E isso é, substancialmente, apenas o que ensinou o Concílio de Trento, que pode ser lido na seção 6. Outra coisa que ajuda é a explicação do padre tridentino Domingo Deu, que explicitamente fala dos ensinamentos de Trento enquanto responde os ensinamentos dos protestantes. De qualquer forma, os capítulos 1 a 4 dessa epístola foram feitos para refutar estes judaizantes e São Paulo traz vários argumentos, vindos tanto da autoridade quanto da razão para fazê-lo. Ele divide a argumentação em duas seções. Nos capítulos 3 e 4, ele refuta esse ensinamento com base na velha lei, especialmente com base no exemplo de Abraão para provar que nunca foram as obras que o justificaram, era sempre a fé. Mas, nos primeiros dois capítulos, ele refuta esse ensinamento com base na autoridade do Evangelho e da testemunha apostólica. Os versos 8 e 9 do primeiro capítulo, na realidade, funcionam como o começo dessa seção depois do cumprimento dos 5 primeiros versos. Então isso é justamente a introdução para a seção onde o apóstolo prova, a partir do ensinamento dos apóstolos, que nós não somos justificados pelas obras da lei, mas sim pela graça através da fé. Como eu disse antes, essa citação é o prefácio de um argumento de autoridade apostólica.
Então é óbvio que interpretar estes versos como de algum jeito mirabolante, questionando a autoridade e a capacidade dela de ser confiável no que ensina, né, já que ele inclui os apóstolos no anátema, não faz sentido. Né? Quase que me perdi aqui no texto. Desculpe. Continuando. Será que ele inclui esses apóstolos logo antes de provar o seu ensinamento através da autoridade dos apóstolos? Vocês acham que faz sentido isso? Portanto, é óbvio que usar esses versos dessa maneira que protestantes e sedevacantistas usam é uma coisa, né, sinceramente muito boba e sem sentido. É uma falta de exegese muito grande. Pois se estes fossem consistentes, eles teriam que admitir a possibilidade de os próprios apóstolos que escreveram o Novo Testamento irem contra os ensinamentos dos apóstolos e portanto, caírem em erro na fé, né? Ou até de anjos irem contra o ensinamento de anjos. É óbvio que essa afirmação é meramente hiperbólica. Tanto é que essa maneira de entender o texto é a que foi usada tradicionalmente por exegetas católicos, como os padres da Igreja. Esses falsos mestres, como falava São João Crisóstomo, citavam a autoridade apostólica para reforçar seus ensinamentos, dizendo que os ouviram de São Tiago ou de São João, por exemplo. Pois se você sabe que os apóstolos ensinaram algo porque ouviu da boca deles, não deveria se importar nem um pouco, né, se os judaizantes afirmam ter ouvido dos apóstolos ensinamentos que contradizem estes. Isso não é realmente possível, né, e o certo é assumir que quem faz isso, né, é só mentiroso anátema. Especialmente levando em conta que em outras epístolas Paulo lida com judaizantes que afirmam serem eles mesmos os apóstolos. E obviamente, né, falando aqui também dos anjos, não existe, né, como anjos de Deus que gozam da visão beatífica e representam o próprio Deus perante os homens ensinarem erro na fé. O que isso implica é que o argumento citado acima por protestantes e sedevacantistas é um argumento que não funciona, pois tratam uma afirmação condicional e hiperbólica do apóstolo Paulo como algo literal ao ponto sim, perdão, pois trata uma afirmação condicional e hiperbólica do apóstolo Paulo como algo tão literal a ponto de argumentar que, como prática, isso é algo a ser esperado. Bem, agora eu vou entrar, né, em como os padres da igreja liam essa passagem. Né? Vou citar alguns comentários dos padres. Né? Começando aqui com São João Crisóstomo, entre aspas. Vê a prudência do apóstolo. A fim de que não se replicasse que lhe se vangloriava com ensinamentos próprios, anatematiza-se a si próprio. Além disso, como eles recorriam às autoridades, Tiago e João, ele menciona os anjos. Declara: Não me fales de Tiago e João, mesmo se algum dos principais anjos descer do céu, alterando a pregação do Evangelho, seja anátema. Passando aqui para o comentário de São Jerônimo, entre aspas. Isso poderia ser entendido como uma hipérbole, sem significar que um apóstolo ou um anjo possam pregar de outro jeito que aquele que eles haviam falado. Mas mesmo se isso fosse possível, isso não justificaria, né, os galatianos se afastarem do que haviam recebido, até mesmo porque o próprio apóstolo demonstra em outra passagem que sua fé é estável. Estas não são palavras de alguém que pudesse se desviar da sua fé e amor por Cristo. Passando aqui, né, para o comentário de São Vicente de Lérez, né?
Não é que os santos ou os anjos do céu possam pecar, mas é para dizer, inclusive se sucedesse isso que não pode suceder, qualquer que fosse o que tentasse modificar a fé recebida, esse tal seja anátema. Comentando aqui, né? São Vicente, semelhante a São Tomás de Aquino, entende que o jeito que essa passagem se aplica à hierarquia eclesiástica é de implicar que aqueles teólogos e professores, os teólogos e professores que contradizem o ensinamento eclesiástico que estão condenados. Não são os padres, não é o Papa, não é o magistério, são teólogos e professores apenas. Interpretação é muito diferente da que você encontra em protestantes anticatólicos e de sedevacantistas, por exemplo. Passando aqui para comentários de teólogos medievais, né? Começando aqui por Cláudio de Turim, que alguns protestantes gostam de citar por ele ter ensinado a iconoclastia. Entre aspas. Portanto, se Paulo declara que até os apóstolos de Cristo, que eram tão bem conhecidos por apresentar sinais e maravilhas, e até um anjo do céu cujo estado espiritual possa levá-lo, seriam anatematizados por ensinar diferente do que Paulo havia ensinado, o quão mais seriam anatematizados aqueles que não têm tal testemunho para elevá-los e tentam enganar. Isso também pode ser entendido hiperbolicamente. Não que um apóstolo ou um anjo possam realmente pregar algo diferente do que já foi dito, mas que, mesmo se fosse possível para os apóstolos e anjos mudarem, eles ainda não deveriam se desviar do que já foi recebido. Passando aqui para comentário de São Rábano Mauro, uma das maiores figuras da Renascença carolíngia. Entre aspas. Isso também pode ser entendido hiperbolicamente. Não que o apóstolo ou um anjo possam pregar algo diferente do que já disseram, mas que mesmo se fosse possível para tanto os apóstolos quanto os anjos mudarem, eles, os gálatas, não deveriam se desviar do que já haviam recebido. E terminando aqui parte do medievo com Ato de Vercelli. Achei. Essa passagem é entendida hiperbolicamente. O apóstolo não estava dizendo isso porque ele ou um anjo poderiam realmente mudar ou pregar algo diferente. Mas ele fala por exageração, como dizendo: se fosse possível para mim ou um anjo do céu pregar algo diferente do que eu preguei, mesmo se isto não pode acontecer, vocês não devem se afastar do que vocês já receberam. Ele também invoca uma maldição a um anjo, para que a pregação de Pedro e de outros apóstolos não seja muito estimada se eles pregassem outra coisa. Pois se um anjo que tem maior autoridade cairia em anátema se pregasse algo diferente, quão mais não cairiam os apóstolos. Passando aqui para o alto medievo, a glossa ordinária, o comentário da glossa ordinária, essa passagem, entre aspas. Já que eu excomungaria até a mim mesmo ou a um anjo, quão mais excomungados devem ser os falsos apóstolos. Passando aqui para a glossa média, Ambrósio comenta que, enquanto nós, ou um anjo do céu, deve ser entendido como um evento impossível. Isso é também para mostrar que não se deve submeter facilmente à falsa autoridade imputada a Pedro e Tiago pelos pseudo-apóstolos, já que mesmo a mim, que ensinei eles antes, e nem mesmo a um anjo, que é maior que os apóstolos, seria permitido pregar diferente. E passa, terminando aqui, com a magna glossatura de Pedro Lombardo, entre aspas. Aliás, não está terminando, não tem outra ainda. Mas enfim.
Magna Glossatura, Pedro Lombardo. Note que ele não diz isso porque seria algo que realmente possa acontecer, mas ele é tão certo da verdade do seu evangelho que mesmo se um anjo anunciasse algo diferente, ele não acreditaria e amaldiçoaria o anjo. A fortiori, nós poderíamos dizer que se eu fosse excomungar você um anjo, muito mais deveriam ser excomungados os falsos apóstolos. E finalmente aqui, realmente, Nicolau de Lira. Quanto a isso, nós devemos saber que uma proposição condicional pode ser verdade, mesmo se cada parte dela é, no entanto, falsa ou impossível. Como nesse exemplo. Se homem voa, homem tem asas. Isso é verdade. Ainda assim, é falso que o homem voe e que tenha asas. Também é assim com o que o apóstolo propõe, pois os verdadeiros apóstolos foram confirmados na graça, e ainda mais foram os santos anjos, por conta dos quais é falso e impossível quanto a cada parte, tanto que estes pregassem contra a verdade do Evangelho e que eles possam ser anatematizados. Ainda que a proposição condicional fosse verdade, nominalmente, que se eles fizessem isso, seriam anatematizados. E finalmente aqui, passando para os comentários de teólogos modernos. Cardeal dominicano e martelo dos protestantes, Tomás de Vio Caetano. Entre aspas. A afirmação condicional é verdadeira, mesmo se ambos, o antecedente e o consequente, são impossíveis. Se um anjo do céu pregar um evangelho além do evangelho de Cristo, ele seria anátema. Próximo comentário do historiador dominicano Noel Alexandre. Entre aspas, Isso é uma suposição hiperbólica e impossível, pois é impossível que um santo anjo mandado por Deus anuncie um evangelho diferente daquele que o apóstolo Paulo pregou. E terminando aqui, com comentário de Cornélio a Lápide. Ele cita Santo Agostinho, que diz, eu não aceito o que o abençoado Cipriano cria sobre o batismo de hereges, pois a igreja, por quem Cipriano derramou seu sangue, não aceita. E então, Cornélio Lápide diz, de fato é impossível, pois os anjos estão estabelecidos tanto na bem-aventurança quanto em toda a verdade. É uma hipérbole, afirmar uma impossibilidade. Se Deus fosse revelar uma fé contrária daquela que nós recebemos e que ele originalmente revelou, nós temos o dever de acreditar na primeira e não na segunda, pois se ele revelasse algo contrário a si mesmo, ele mudaria e cessaria de ser Deus. É a primeira infalível verdade. Mas já que isso é impossível, se segue que Deus não pode dar uma revelação contrária, e portanto aqueles que ensinam doutrina contrária recebem não de Deus, mas de suas próprias cabeças ou então de revelações de demônios. Enfim, deu para entender, resumo do argumento. Não é para católico usar esse argumento, que o protestante também usa, que o sedevacantista também usa, que se o Papa, os bispos, o magistério pregaram um evangelho diferente, abandonaram o evangelho, eles são anátema e tem que ser censurados, tem que ser resistidos, não sei o quê. Porque isso é um argumento que não funciona de uma perspectiva católica, eu sinto muito. Para um protestante funciona, porque para o protestante, mesmo que o católico tente argumentar que os bispos têm a autoridade apostólica, são sucessores autênticos dos apóstolos, o protestante vai meter exatamente esse argumento, que os bispos serem sucessores dos apóstolos nunca importa, porque eles rejeitaram o evangelho autêntico para pregar outro, Pelo menos é o que os protestantes acreditam. E por isso a autoridade apostólica deles não importaria nesse caso.
para um católico esse argumento não é admissível, né? Porque se os bispos têm autoridade apostólica, não é para ser possível que eles, né, na posição de sucessores dos apóstolos, né, como corpo de Cristo, possam falhar na fé. Então, por favor, pare de usar esse argumento. Você discorda de alguma coisa do Papa, você discorda de alguma coisa dos bispos, problema seu. Mas esse argumento aí é muito fraco, o uso dele só serve para alimentar, né, crença de protestante, entendeu? Não, não tem condição não. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe.